Hoje eu vou falar sobre pós-operatório de cirurgia de mamas. Então a grande dúvida, e o que o paciente se preocupa muito, como eu vou fazer com a movimentação dos meus braços? Eu posso movimentar? O que eu posso segurar? O que eu posso levantar? Como que vai ser esse cuidado no pós-operatório? Quando falamos de pós-operatório de cirurgia de mamas, a gente pensa em 3 grandes abordagens: a inclusão da prótese de mama, a mastopexia com ou sem a colocação da prótese e a mamoplastia redutora, que é a redução de mama. As 3, basicamente, a gente vai ter alguns tipos de cicatrizes, que até foi já comentado no vídeo da doutora Rafaela, mas basicamente pode ser uma cicatriz periareolar, uma cicatriz no sulco mamário ou uma cicatriz em T. A recomendação de como esse paciente deve se portar no pós-operatório vai depender de como é essa cicatriz, mas quanto maior a cicatriz, maior o cuidado e a atenção à movimentação desse braço. De recomendações e dicas, no geral, que a gente sempre dá quando esse paciente vem trazer os exames para os doutores e fechar, o que a gente fala no momento do fechamento da cirurgia com a gente. A gente orienta: prepare-se para 10 a 15 dias de algumas restrições, então sempre bom contar com um acompanhante nesse primeiro momento de pós-operatório, nesse primeiro período. Então separe o seu sutiã cirúrgico, que a gente recomenda alguns modelos, que vai ser usado por, em média, 45 dias pós-cirúrgico. O sutiã não deve ser um sutiã apertado, sem preferências de marcas, mas a gente tem que ter um sutiã que dê conforto e sustentação para essa mama, sem muita pressão, sobre a cicatriz. Aqui eu tenho 2 modelos, mas existem diversos aí no mercado. Então, em média, são 45 dias de sutiã. Além do sutiã, a gente pede para a paciente: deixe alguns travesseiros confortáveis na cama, no sofá, que você vai se movimentar durante o dia, nesses primeiros dias de pós-operatório. Porque ela sempre vai se sentir mais confortável com a cabeceira mais elevada. Porque a grande queixa do paciente é aquela sensação de opressão, de peso. Mesmo que seja uma mamoplastia redutora, a gente tem uma mudança de conformidade da mama. Isso gera um desconforto, uma ansiedade. Então a paciente chega pra gente como? Cifótica, com aquela postura toda com medo de que vai cair alguma coisa e com muito medo de movimentar não só o tórax, mas o ombro, a cabeça. Então a gente começa falando: posicione-se de uma forma que você solte o ombro, libere esse movimento da cervical, da cabeça como um todo, porque a mama realmente não vai cair. É uma coisa feia de falar, mas não cai, ela tá ali paradinha. Orientações básicas: em casa, a paciente não deve ficar só sentada ou só deitada, ela deve se movimentar livremente pela casa. A gente tem que ter realmente a consciência que ela pode, usando a força das pernas, se movimentar livremente pela casa. Fazer exercícios que a gente chama de exercícios metabólicos, que estimulam o retorno venoso. Então é normal ela sentir aquela sensação de... sensação não, ela vai estar um pouquinho demasiada, tanto em tronco como braços. Então fazer bastante movimento de abrir e fechar as mãos, até de levemente os cotovelos, isso ela pode fazer. O se alimentar sozinha, o de lavar, o exercício não, a atividade de fazer o lavar o rosto, o escovar os dentes, ir ao banheiro sozinha, isso ela consegue sim fazer. Sempre pensando que a amplitude do cotovelo está livre, mas aqui tudo que a gente fala de ombro que tem que ficar com bastante atenção. Isso depois eu vou até exemplificar um pouquinho melhor na minha colega. Então, como você, paciente, deve se programar? Ficar em casa em média 10 dias, se afastar do trabalho, é lógico que isso vai depender muito da atividade que você exerce. Não dirigir por 2 a 3 semanas. Evitar o contato com algum animal doméstico se você estiver em casa, até por conta da saliva e do pelo, que a gente sabe que aumenta o nível de infecção aí nesse pós-operatório imediato. Então isso vale a pena a paciente ter essa orientação para ela não achar que o animal pode continuar dormindo com ela, isso é bem importante. Se afastar das suas atividades físicas por 30 dias, evitar o sol por pelo menos 2 meses e uma atenção que a gente pede para o paciente: cuidado com a movimentação excessiva no celular, que a gente sem perceber vai movimentando o braço e gerando tensão bastante para os ombros nesse período de pós-operatório, principalmente na primeira semana. Então agora eu vou chamar minha colega, nossa colega de trabalho aqui, a Shirley, para ilustrar um pouquinho esse posicionamento das cicatrizes e falar um pouco dessa movimentação do braço. Então ela tá aqui com uma lycra, a gente desenhou uma cicatriz areolar, uma cicatriz de sulco e a cicatriz de T. Então a gente fala que assim, a movimentação do cotovelo, realmente ela não incide
com nenhuma tensão sobre as cicatrizes. Então o paciente pode, né, levar a mão à boca, lavar suavemente o rosto, mas tomar cuidado, mulheres, não dá para escovar o cabelo, não dá para lavar o cabelo. Isso não dá mesmo, tá? Por favor, aguente por umas 2 semanas até o momento que realmente o seu médico tirar os pontos. Agora o ombro, né, que a gente fala, a abertura do braço, ela só vai ser liberada em torno de 30 a 40% nesses primeiros 15 dias, pelo menos. Então é o suficiente para a gente passar um lencinho umedecido, uma toalha com seu sabonetinho de preferência, para realmente higienizar a área, tá? Então essa angulação é a que é liberado, porque ó, se a gente realmente fizer isso, pode fazer o teste em casa, coloca a mão sobre a mama e faz a abertura total do braço. Você vai ver que vai ter uma tensão sobre essa pele. E é isso que a gente não quer nesse primeiro momento cirúrgico. Outra coisa importante é a questão do momento deitar e levantar da cama, ou de um sofá, ou de uma chaise. A gente sempre sugere uma cabeceira mais elevada, para diminuir essa sensação de opressão aí no tórax, e sempre pedir ajuda para alguém, porque senão, se a paciente tentar deitar e levantar sozinha, ela vai apoiar o braço e acabar descarregando o peso do corpo sobre o braço. Então aqui a gente tem uma escadinha, lógico que eu tô com uma maca, mas com a força da perna ela consegue fazer isso, jogar o bumbum lá para trás, também com a própria força da perna, mas na hora do deitar, sempre a gente sugere um apoio aqui na escápula, nas costas dessa paciente, e ela consegue movimentar o tronco sem nenhum problema, mas levantando também sempre com o suporte aqui na região das costas, tá? Aqui, ó. E isso aqui é um exercício simples, mas mantenha os braços unidos, que é uma forma de você realmente não conseguir e nem fazer esse apoio aí lateral, tá? E o travesseiro, uma coisa que eu gosto de falar para os pacientes, naquela hora que você tem a alta do hospital, vem no carro do marido ou no carro do seu familiar, leve um travesseiro dentro do carro, porque os buracos de São Paulo, a volta e a chegada em casa sempre são bem ruins. Então, o próprio fato de você vir abraçadinha aqui com o travesseiro, a gente diminui essa tensão de parecer que a mama está movimentando durante o percurso do carro. E eu dou essa dica sempre até para o paciente vir aqui para a clínica, nos momentos de pós-cirúrgico também, tá? Então é isso, agradeço a Shirley por essa ilustração, mas espero que essas dicas te ajudem de alguma forma nesse momento pré ou pós-cirúrgico recente. Compartilhe nosso vídeo, nossas dicas para colegas, parentes que estejam aí nessa programação da cirurgia de mama. Nos acompanhe, assine o nosso canal e até a próxima!